A outra questão que também a telemedicina pode ajudar é principalmente você que é especialista em áreas que tem pacientes que têm dificuldade de locomoção, que são pacientes que têm dificuldade de ir até um consultório médico, que dependem de outras pessoas, ou dependem de um tipo de transporte especial. Então, vamos falar aqui, né? Alguns idosos, pessoas que têm doenças, né, como demências. Ontem também a gente falou, né, das crianças que têm autismo, que para sair, né, de casa, ir num ambiente diferente, é muito sofrido, às vezes, para alguns casos, né? A família fica com a criança ali, ela fica, vamos dizer assim, agitada, ou ela leva alguns dias para voltar ali à sua normalidade, né? Porque teve que mudar toda a rotina. Então, a questão também do paciente obeso mórbido, né? Que tem, às vezes, dificuldade de deslocamento. E muitas vezes, no caso da obesidade mórbida, o paciente chega a ficar sem sair de casa, porque ele começa a ter dificuldade, tem, às vezes, restrições, né, por questões aí sociais, fica com vergonha, e ele entra numa espiral, né, que vai levando ele para uma condição que ele vai ficar em casa, numa cama, e vai cada vez mais ter mais dificuldade de buscar cuidados com a sua saúde, né? E aí ele mesmo, é como se ele desistisse, né? De se cuidar, de procurar um atendimento. E a telemedicina traz essa oportunidade de você levar o atendimento médico até a casa dele, dele poder começar a voltar a cuidar da sua saúde, tá? Então é muito importante a ferramenta da telemedicina para várias questões aí de saúde que a gente pode estar usando, tá? Outra parte que eu acho muito interessante o idoso, né? Como eu falei aqui, né? Na geriatria também, tá? Outra parte que eu acho muito interessante é a teleinterconsulta médica, onde você, por exemplo, que é um médico que tem uma clínica, numa cidade do interior, né? Eu gosto muito de citar a clínica do meu amigo, né? O doutor Orlando Pereira, ele mora, a clínica dele é em Cordeiro, interior do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito de conversar com ele, a gente troca muitas ideias. Eu falo para ele, olha, cara, você pode começar a utilizar a telemedicina aí na sua clínica, né? Ele que é um médico especialista em medicina de família, ele pode fazer a teleinterconsulta com especialistas focais de outras cidades, né, de outras localidades, que não tem lá na cidade dele, né? Por exemplo, lá não tem um médico especialista em genética médica, por exemplo, e ele identificou uma situação que precisa de uma avaliação com um especialista em genética médica, e o paciente não tem condição de se deslocar para outra cidade onde tenha esse especialista raríssimo, né? Até um abraço aqui também para o meu amigo que é especialista nessa área, o doutor Ali Hassan, aqui de Chapecó. Então você pode estabelecer uma teleinterconsulta, onde o médico clínico, o especialista em medicina de família, está lá com o paciente em loco, estabelece um link de videochamada por telemedicina com um especialista focal, que vai estar junto naquele momento, fazendo a consulta, né, juntos. E aí orientando pontos do exame físico que ele quer maior atenção, né? Você fez uma ausculta, o que você auscultou, tem sopro, não tem sopro, né? Então, é uma conversa entre médicos, você pode estabelecer aí esse tipo de teleinterconsulta, que é bem interessante. E eu acho que esse tipo de situação é muito viável para resolver muitos problemas do nosso sistema de saúde em relação à dificuldade de acesso dos pacientes a algumas especialidades, ou várias, né, na verdade, especialidades que a gente tem aí uma demanda reprimida dentro do Sistema Único de Saúde. E também até nas, no sistema privado, porque quando a ANS estabelece, né, que quando não tem o serviço ou especialista na cidade do paciente, há previsão até de que o plano de saúde tem que arcar com despesas, às vezes, de deslocamento, né, em alguns casos, tá? Então, a nossa colega Renata também comenta aqui, né, cidade pequena, né, onde o pessoal tem que realizar inicialmente a consulta, pode ser feito esse sistema híbrido, né, marcar para fazer um atendimento presencial e outro à distância, né, fazendo uma consulta por telemedicina, às vezes na primeira consulta, e depois indo presencialmente. Então, a telemedicina é interessante porque você precisa ter criatividade para utilizar ela, né? Falando nisso também de especialistas focais, quero saudar aqui meu amigo também, doutor André Moreno, que está
acompanhando oncologista, né? É uma área também que tem uma demanda grande aí por telemedicina, para teleorientação, para segunda opinião, para teleinterconsulta médica também. É uma especialidade que tem uma demanda e é uma especialidade que está muito concentrada em grandes centros, né? Ou polos regionais, porque a oncologia depende, né, de, às vezes, é, de clínicas especializadas, hospitais, né? Temos aí também as questões da quimioterapia, né? Então precisa ter toda uma estrutura preparada para fazer esse tipo de medicação, né? Como na clínica do colega, né? Em Chapecó também, ele montou toda uma estrutura. Então, esse tipo de especialista não vai ter numa cidade pequena, de 10, 15 mil, 5 mil habitantes. E com a telemedicina você consegue dar essa oportunidade de fazer uma teleinterconsulta com um médico clínico lá na cidade, com um especialista à distância. E como eu falei também, nas especialidades cirúrgicas, tem espaço também.